Oi, 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 mestres. Uma vez importante, tá? Em relação ao nosso treinamento de xadrez, principalmente na parte de finais, tá bom? Tem uma vez importante aqui. Bom, é o seguinte, eu tenho percebido que os vídeos relacionados a finais são vídeos com muita pouca visualização, tá bom? E já os vídeos que é relacionado a temas táticos, estratégicos, tem muito mais visualizações. E eu tava me pensando, poxa, mas por quê que vídeos de finais têm poucas visualizações, sendo que é muito importante? E aí eu vi o seguinte, a resposta é simples, tá? Porque estudar final é um bicho chato, é uma coisa chata. E realmente é chato. Mas por que é chato? Vou colocar aqui alguns motivos, tá? Pelo menos da minha perspectiva, tá? Porque dá a impressão que ao estudar finais a gente não vê resultado a curto prazo, pelo contrário, a gente tem até essa sensação que o nosso xadrez piora um pouco, tá? Isso aí eu comento muito com meus alunos. Requer muito cálculo, tá? E é uma coisa assim esquisita, né? Porque tem poucas peças no tabuleiro, como requer muito cálculo com pouca peça. É isso que é o gostoso do xadrez, né? Essa complexidade que ele tem. Às vezes você só tem os três peões lá e você faz mais cálculo naquele finalzinho do que na partida inteira, tá bom? Ah, outra coisa, dá a impressão que estudar finais é uma coisa fácil, mas não é. E aí gera frustração. Às vezes você está fazendo um exercício de final com rei e 2 peões contra rei e um peão, você acha que é fácil, e você vê que não é, você não consegue fazer, isso gera um mal-estar, isso faz com que a pessoa desista de estudar o finais, tá bom? Hã, temos a falsa sensação de que a posição treina outra coisa, a gente estuda aquele diagrama, igual eu mostrei para vocês, e a gente tem a sensação de que aquela posição do diagrama nunca vai acontecer no nosso tabuleiro, numa partida real, tá? Até porque é o que acontece no penúltimo tópico, né? A gente acha, a maioria das nossas partidas terminam já no meio do jogo, né? Muito comum, é muito raro cair no final de peão, por exemplo. Geralmente cai final de torre e tal. Então a gente não tem essa confirmação, tá bom? E outra coisa também é estudar estratégia, estudar combinações, estudar partidas do jogador que a gente tem como referência é muito mais interessante. Isso gera o último tópico que não gera o interesse no tema, sobre o tema, tá bom? Mas vamos lá, mas por que vantagem? Qual é a vantagem então de estudar finais? É uma coisa que todo mundo fala, olha, estuda finais é importante e tal. Por que é importante? Vou falar rapidinho. Uma é porque vai garantir o nosso pontinho, tá bom? Nosso pontinho tá garantido, tá lá você, rei de peão contra rei. Aí você tem oposição, você olha assim e fala assim, opa, esse pontinho é do papai, tá bom? Então, é uma das vantagens. Segunda vantagem, que se você estiver jogando uma posição complexa contra o seu adversário, talvez é uma posição em que você olha assim e fala assim, nossa, se eu tivesse do outro lado, o pontinho comigo estava garantido. Mas não vou abandonar não, vamos ver como é que é o nível do capivara, né? E você tem a confiança que o seu conhecimento final é superior ao do seu adversário, o que pode acontecer? Você ainda pode vencer a partida ou então garantir o empate. Às vezes você está lá com um rei e um peão contra rei e 2 peões, você olha e fala assim: "Opa, eu já estudei essa posição não é tão fácil de ganhar, vamos ver se eu consigo arrancar esse meio ponto do capivara". Às vezes você consegue arrancar esse meio ponto e consegue até vencer, tá bom? E o Magnus Carlsen é a prova viva disso, né, quantas partidas complexas que as pessoas davam como empatado e ele ia lá e ganhava, tá bom? Eu já ganhei partida perdidas, tá bom? Então estudar finais é muito importante para isso, tá? Outra coisa também, porque estudar finais é muito importante, é isso que eu quero mostrar que vai mudar o curso do nosso estudo, tá bom, de técnica de finais, tá, que ela nos permite nos orienta a tomada de decisões, tá bom. Vamos ver uma coisa aqui, rapidinho, não quero que esse vídeo fique longo, por exemplo, essa aqui é uma partida que eu fiz em que eu venci, tá bom. O computador sugere o próximo lance, eu avançar esse peão e assim, a lógica era simples, avança esse peão, depois avança, sacrifica esse peão e depois você com a dama e bispo sai avançando esses outros peões e promove e ganha a partida, tá bom? Mas só que quando você está jogando uma partida de 10 minutos, 5 minutos, partida muito rápida, às vezes você não consegue ter esse feeling, às vezes você quer ter um caminho assim, um pouco mais fácil, tá ok? E aí eu vi um outro caminho que é muito mais simples para mim, né? Que é o que? Era dama cheque, rei vem para cá, dama vem para cá forçando a troca.
porque eu sei que nessa troca, essa posição aqui, obrigando a troca, para mim eu bato o olho nessa posição e falo assim, pronto, é ganho. Eu não calculei quantos movimentos e tudo mais, mas para mim, olha só, essa posição é ponto pro papai, eu ganho essa partida tranquilo. Nenhum computador me vence nessa posição. Então, eu fico muito mais confortável nessa posição do que na outra. E aí, o que vai fazer o nosso treinamento a partir de hoje? Eu vou pegar uma posição dessa, só que o que eu vou fazer? Eu vou analisar com vocês desde o início, tá bom? E aí eu vou explicar os planos até chegar nessa posição. Aí chegou nessa posição, eu coloco o link e a solução dela vai estar no próximo vídeo, tá ok? No caso, esse aqui é uma das diagramas. Vamos voltar para lá. Tá bom? Então me ajudou na tomada de decisão e às vezes é muito importante isso, tá? E aí que vem, aquela posição que eu mostrei para você é a posição que eu chamo de, também o Rafael Leitão, né, roubei dele essa expressão de que é melhor do que dar mate. Porque como você já está numa posição ganha e você fala, ó, aqui tá ganho, nem computador me vence, vai poder te permitir uma outra coisa, contemplar o sofrimento do adversário, tá bom? Vamos ver aqui, rapidinho, tá bom? Olha só, eu vi que tá ganho. O que eu pensei? Olha, é só vir com o rei, de alguma forma, aproveitar, pegar esse peão, avançar esse outro, pronto. Então, para mim, era bem tranquila a regra. E olha só, eu vindo com o meu rei e o adversário tentando quebrar a cabeça. Aí eu vim com o bispo só tirando casa do cavalo. O cara tentando arrumar um contra-jogo. E eu vindo devagarzinho, tirei mais o espaço, tal. Tentou capturar. Aí eu vim aqui, não tinha como, avancei, peão, pronto, acabou. Aí o cara tentando capturar, aí ele vê que não tem como avançar o peão. E aí é bem simples a vitória, tá bom? Eu acabei fazendo spoiler, né, dos lances, tá bom? Mas aí como isso aqui eu tirei de uma partida, na hora que eu for mostrar a solução dessa análise, tá, dessa posição, eu vou estar explicando outras maneiras de vencer, tá? Qual que seria o lance melhor, tudo mais, mas assim, a ideia principal, tá bom? Acho que ficou claro. Vamos voltar. E outra coisa também, te permite, tá? Ao estudar finais, te permite uma compreensão melhor, tá? Do estudo de táticas e estratégia, tá bom? Porque às vezes você está fazendo estudo de tática, você vai querer caçar, dar um mate no adversário, às vezes isso não é isso, às vezes é você ganhar uma vantagem de ter um final superior, tá bom? Então vamos lá, vou voltar a falar sobre o estudo um pouquinho mais claro. Ainda vai haver os diagramas, esses diagramas aqui? Vai. A diferença é o quê? Por exemplo, vou estar pegando uma posição dessa e vou estar mostrando a partida desde o início, lance 1 é 4, D4, tal, até chegar na posição. E aí eu vou comentar os planos até chegar na posição. Aí chegou na posição, eu paro e mostro a solução na partida, no vídeo dos exercícios, tá bom? Todas as partidas que eu for colocar vai estar na descrição, tá bom? Estará na descrição. E, por fim, tá? Eu pretendo colocar, tá, as partidas a 1h da tarde ou no sábado ou no domingo, tá? Provavelmente vou colocar todo sábado, tá bom? E aí, quando eu estiver sendo executado nesse horário, eu estarei lá no chat, tá bom? Online, para quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, sugestão, tá bom? Então, quem tiver disponível nesse horário, eu vou estar lá, tá bom? A princípio vai ser sábado ou domingo. Se não tiver no sábado, pode deixar o domingo reservado, tá ok? Então, só para mostrar rapidinho de como será, o que eu vou fazer? Por exemplo, ó, tem essa posição aqui, certo? Na qual a branca tem que jogar, tem que ganhar. Então, antes de cair nessa posição, vou estar mostrando o diagrama com todas as posições. Aí depois eu falo assim, ó, eu vou pegar o diagrama, sei lá, número tal, e vamos ver as partidas, de onde saiu. Aí eu vou estar mostrando para vocês, ó, jogou E4, tal, um gambito do rei. Eu não vou entrar muito em detalhe na fase de abertura, tá bom? Eu vou estar comentando os tópicos importantes. Mas quando estiver chegando no final, a minha ideia é chegar para vocês e falar o seguinte: olha, a partir de tal movimento, o jogador das brancas, aqui o caso, já está pensando nesse final. Olha, ele está preocupado com o avanço desse peão aqui. Qual que vai ter que ser o plano que ele tem que fazer, se ele quiser ainda vencer a partida. Então, eu vou começar a falar das manobras que ele está
pensando em fazer para cair naquela configuração. Ó, daqui já fica claro, tá bom? Mas eu vou estar falando antes e vou estar falando os planos, como é que ele percebeu o plano do adversário para cair nessa posição aqui. Opa, que é a posição do diagrama. E a partir daí, no próximo vídeo, eu vou estar falando como é que ele arremata, tá bom? Então, basicamente, o estudo de finais será dessa forma, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nova abordagem, como vai ser o estudo de finais, porque é muito importante, tá bom? Então, finalizando, o estudo finais é um estudo muito importante. Então, para ficar uma coisa assim mais agradável, esse estudo de finais, eu acho que é importante a gente ver como é que nasce essa posição, fazer esse estudo, tá ok? Então é isso, para o vídeo não ficar muito grande, parei por aqui, tá bom?